Amém. Eu salto a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui nessa manhã, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no livro de Gênesis, capítulo 8. Aleluia. Santo é o teu nome. A palavra vai dizer assim no livro de Gênesis, capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de todas as rés que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Aleluia. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda rés que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Obrigado porque conseguimos chegar na tua casa para louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigado por esse momento da palavra. E eu te peço, meu Senhor da glória, fale conosco, meu Deus e meu Pai. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para ouvirmos a tua palavra e guardarmos na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra ti. Senhor, abençoe essa manhã, traz alegria aos nossos corações. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. E foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E o interessante dessa palavra é que ele vai falar de lembrança. Ele vai falar que lembrou-se Deus de Noé. Mas antes dele lembrar de Noé, ele deu uma ordem para Noé. Ele deu uma ordem no capítulo 6, versículo 13, quando ele diz para Noé construir uma arca. E o interessante é que ele vai dar toda a forma da maneira que aquela arca teria que ser construída. Ele vai dar a planta daquela arca para Noé. E o interessante é que é uma arca, uma construção que a Bíblia vai dizer que ela é uma construção que ela vai levar anos para ser construída, para que ela pudesse ser construída. Ela levou 100 anos para ser construída aquela arca. E aí a gente entende que nesses 100 anos o Senhor deu tempo para que aquela população daquela época entendesse que haveria um dilúvio. Só que naquele tempo não havia chuva. Era um vapor que regava a terra. Eles não tinham entendimento, eles não tinham conhecimento e eles não acreditaram naquela promessa. Eles não acreditaram naquela palavra, caçoaram de Noé, de sua família. E Noé continuou naquela construção. Irmãos, eu creio que nessa manhã, hoje a arca, para cada um de nós, é Jesus Cristo. E hoje nós estamos abrigados. Hoje nós estamos guardados. Hoje nós temos esse Senhor cuidando de cada um de nós. Mas o interessante é que nós vamos ver que no decorrer desses 100 anos foram acontecendo muitas coisas. E chega um momento que a arca, ela é concluída e que chega a ordem de Deus que era momento deles entrarem na arca. E todo mundo sabe dessa palavra, que depois que todos os casais de animais entram na arca e a família de Noé, ele fecha a arca por fora. E aí a Bíblia vai mostrar, vai falar que começa a chuva. Porque primeiro ela começou com uma chuva. E depois ela foi se intensificando. E depois a ponto de virar um dilúvio. Irmãos, foram 40 dias de chuva. Mas não é essa chuva que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, não. Que mesmo assim a gente viu o estrago que foi feito. Imagine 40 dias de chuva, dilúvio, era chuva forte. E foi se cumprindo aquilo que Deus já tinha dito para Noé. E o
família que tinha um líder que era Noé, uma família que tinha um pai que estava obedecendo a voz de Deus, uma família que tinha um homem que era temente ao Senhor, que creu naquela palavra, não duvidou, mesmo sabendo que era um tempo que não havia chuva, ele acreditou naquela voz que tinha dado uma ordem para que ele pudesse construir. Ele viveu os momentos dele, as fases dele de ser caçoado, de ser debochado, de ser chamado de louco, de tudo que a gente possa imaginar. Noé viveu naquela época, mas Noé continuou na construção dele. E hoje eu entendo que essa arca, que é o Senhor Jesus na vida da gente, é uma arca que ela já está construída. Porque quando a gente aceita esse Senhor, quando a gente começa a entender essa palavra, a gente começa a se sentir seguro. A nossa segurança hoje é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E a gente entende que tem momentos de dilúvios na vida da gente que todo mundo vive, que todo mundo passa. E aí você entende que você está vivendo um momento, uma fase de um grande dilúvio, mas você também tem o conhecimento que você está guardado, que a sua casa está guardada, que a sua família está guardada. Você percebe, você escuta o barulho da chuva, você olha a intensidade da chuva, você vê o balançar, como muitas das vezes nós vemos esse balançar na nossa vida. Nós vemos esse balançar muitas das vezes na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa vida financeira. Mas nós temos um entendimento que nós estamos guardados. Nós estamos refugiados, porque nós não estamos só. A construção dessa arca é a nossa caminhada, é o entendimento, como a Bíblia nos ensina, que é em comunhão que Ele ordena a bênção. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque é um lugar que o Senhor separou, consagrou, para que o nome dEle pudesse ser glorificado, para estarmos em comunhão. Cada um de nós somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com entendimentos diferentes. Estamos aqui num propósito de louvar e glorificar a esse Deus. Estamos aqui num propósito também de colocarmos as nossas necessidades diante dEle. Estamos aqui também aprendendo com Ele. Ele está nos ensinando, Ele tem nos instruído, Ele tem nos capacitado para que a gente tenha um novo entendimento, um novo pensamento. Ele tem trabalhado em nós para que a gente possa ouvi-lo e obedecê-lo. Então nós estamos guardados, porque nós temos esse Senhor. E aí chega o momento daquela família toda entrar naquela arca. E foram 40 dias de chuvas fortes, dilúvio, que a Bíblia vai dizer. Só que depois desses 40 dias, eles ainda foram 7 meses para que a arca pudesse acampar naquele lugar, parar. Mas foram aproximadamente 1 ano dentro daquela arca. Irmãos, 1 ano é muita coisa para você ficar dentro de um lugar, ainda que seja um lugar que era um compartimento muito grande, com várias divisões. Tinha um lugar onde ficavam os animais, tinha um lugar, porque foi tudo planejado por Deus. Mas você imagine você ter que ficar dentro de um ambiente daquele, cuidando daqueles animais, porque tinha uma família, eu acredito que era tudo dividido de trabalho. Mas imagine você não poder sair daquele lugar. Imagine você estar preso ali naquele lugar, mas também com o entendimento que você estava guardado e que a sua família também estava guardada. Mas aí chega um momento que a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Noé. Irmãos, quando você vai entender que Deus lembrou de você? Quando se cumpre as promessas de Deus. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. E na maioria das vezes, nós só temos esse entendimento quando se cumpre uma promessa dEle na nossa vida. Quando a gente vive aquilo que Ele liberou. Aquilo que muitas das vezes nós esquecemos
temos, aquilo que muitas das vezes nós duvidamos, aquilo que muitas das vezes nós achamos que é coisa da nossa cabeça, aquilo que muitas das vezes nós pensamos assim, Deus não falou isso não. Não tem como Deus fazer isso não. Não tem como acontecer isso não. Mas aí a gente começa a lembrar, quando as coisas começam a acontecer, que aí Ele lembrou de cada um de nós. Ele tem lembrado, nos dando livramento, nos dando escape, suprindo as nossas necessidades. Mas Ele também tem lembrado quando a promessa que Ele te fez se cumpre. Aí você vai entender, lembrou-se Deus de mim, lembrou-se Deus da minha casa, lembrou-se Deus do meu filho, porque foi liberada uma promessa. O tempo se passou, porque foram 1 ano eles dentro daquela arca, mas 100 anos foi a construção daquela arca. 40 dias foi uma intensidade de dilúvio, de chuva forte, mas aquela família guardada. E é esse entendimento que nós precisamos ter. O dilúvio, ele virá. Ele virá. Mas quando nós entendermos que antes do dilúvio chegar, por que nós estamos aqui? Nós estamos buscando a esse Senhor, nós estamos buscando a Ele para termos relacionamento e intimidade, para a gente entender que quando chegar o momento dele falar, entra você e a tua casa para a arca, você vai entrar e vai levar a tua casa, você vai levar a tua família, você vai ter o discernimento, você vai ter o entendimento. Vem um dilúvio, aonde eu vou me refugiar? Nas asas de Deus, na mão do Senhor. E foi isso que aconteceu com essa família. Veio a ordem, a arca está construída, os animais já entraram, é hora, é momento de vocês entrarem. Se abriga lá, porque o dilúvio chegou. E vocês não vão perecer. E quantas das vezes nós não temos visto isso na nossa vida? Essa intensidade, esse vento, essa tempestade, mas abrigado no Senhor. Com medo, muitas das vezes sim, porque faz parte da vida do ser humano. Mas com entendimento, tem um Deus que não perdeu o controle, tem um Deus que me colocou e colocou a minha casa. Nós não somos pessoas melhores, irmão, mas nós temos um Deus que é fiel. Ele diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. E a gente entende que o desejo do coração de Deus é nos abençoar, é transformar a nossa vida, e é estar lembrando, é estar mostrando para cada um de nós, se eu falei, eu vou cumprir, e eu cumpro. E chegou o momento dele lembrar de Noé, daquela família, era tempo daquela família sair daquela arca. Vai chegar um tempo de você começar a viver novidade de vida, vai chegar um tempo que o Senhor vai lembrar da promessa que Ele te fez, e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. É Ele que cumpre. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda, porque essa família, ela foi agraciada porque tinha alguém que ouviu uma ordem e obedeceu. E quantas das vezes, irmão, pela sua vida, pelas nossas vidas, a nossa família não tem sido guardada. O Senhor não tem poupado a nossa família. O Senhor não tem permitido que algumas situações se apresentem. Quantos livramentos Deus não nos tem dado, irmãos? Isso é misericórdia, isso é graça. E graças a Deus que nós estamos nessa construção. Hoje nós temos o Senhor Jesus para nos abrigar, mas a gente entende que a gente precisa estar em comunhão com Ele. A gente precisa estar em comunhão com a nossa igreja. A gente precisa estar sendo útil também no reino. Tem tantas coisas que a gente precisa entender, que podemos fazer para que a gente faça parte dessa construção, para que a gente demonstre que realmente Jesus habita em nós. Porque se Jesus está habitando em nós, o nosso pensamento, as nossas atitudes e comportamentos terão que ser diferentes. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Então essa construção, esse abrigo, a gente mostra para Deus que a gente recebe essa misericórdia dele, esse cuidado dele, e a gente quer ser útil. O que eu posso fazer em prol do reino? Eu posso abençoar o reino, eu vou abençoar. Eu posso ser intercessor, eu vou ser intercessor. Eu posso cuidar de alguém, eu vou fazer. Porque aí a gente demonstra que a gente tem esse entendimento que nós hoje já estamos abrigados, não só cada um de nós, mas a nossa família, a nossa casa.
E aí a gente vê o momento da lembrança de Deus, aquela promessa, já se passaram tanto tempo, mas se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. A gente vê Ele fazendo com Moisés, com Noé, lembrando dele. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que passou um vento, soprou um vento que aquietou, que acalmou, para que eles pudessem sair daquela arca em segurança. Porque o Deus que nos coloca dentro da arca, Ele também nos tira. O Deus que nos deu uma ordem dessa construção, Ele é um Deus que vai chegar um momento, Ele vai falar, é momento de você entrar com a tua família, mas também é momento de você sair. É momento de você, porque a gente sabe que quando aquela família saiu, não tinha mais nada. Tinha sido tudo destruído. Deus deu tempo para aquela população da época reconhecesse que tinha um abrigo sendo construído para que eles pudessem entrar. Eles só lembraram quando começou a chuva, quando a intensidade da chuva foi se agravando. Só que Deus, pela misericórdia dele, Deus fecha a arca, porque havia um propósito. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Deus, Ele é justo. Deus não é mau, Ele é justo. Ele age com justiça. Ele não é mau, mas Ele é justo. E nós precisamos entender que pelo fato dele ser justo, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele não vai olhar para mim, não, mas é porque ela faz isso, e não, vou fingir que eu não estou vendo. Vou deixar passar barato. Não, Deus não trabalha dessa maneira. Deus, Ele é justo. E quando chega a hora de vir com a justiça dele, se cumpre. Da mesma maneira que Ele lembra para que as promessas se cumpram, Ele também lembra na hora que é necessário de fazer justiça. E hoje a gente vê as pessoas, que Deus é esse que deixa, que permite, um Deus soberano poderoso, porque Ele permite a gente desobedecer, seguir caminhos que parece bom, que o fim é a morte. Só que aí nesse momento a gente não lembra dele, a gente não lembra de perguntar a ele, de pedir ajuda a ele, de falar para ele que a gente não quer mais viver dessa maneira. Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente quer saber que Deus é esse. Ele continua sendo o mesmo Deus, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus fiel, um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre, um Deus que tem prazer de nos abençoar, tem prazer de nos ajudar a mudar de vida, tem prazer de restituir, de restaurar, tem prazer, irmão, de trazer alegria e paz para o nosso coração. E a gente vê o Senhor mostrando aqui a misericórdia, como Ele tem tido misericórdia de cada um de nós. Quando Ele lembra, quando você vive, quando você lembra que você está vivendo hoje um momento daquilo que Deus me prometeu. E tem momentos que a gente entende que a gente nem está fazendo nada para agradá-lo. Estamos numa direção oposta, estamos fazendo tudo errado, mas Ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel à palavra dele. E muitas das vezes nós entendemos que não somos merecedores. O que a gente tem feito? O que a gente pode fazer? O que eu posso me prontificar? Não estamos fazendo nada, mas nem por isso Ele vai deixar de cumprir com a palavra dele. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E graças a Deus que tem momentos na nossa vida, hoje a gente reconhece que esse abrigo, que essa arca tem nos poupado, tem nos preservado, porque tem tantas coisas hoje que eu entendo que eu não vivo, porque essa palavra tem me ensinado a seguir um caminho diferenciado, com que eu não venha mais tropeçar, com que eu não venha mais sofrer, com que eu não venha fazer mais ninguém que eu ame e sofra também. E é essa palavra, através desse Espírito Santo que habita em nós, que vai nos convencendo. Você pode, você consegue, você é precioso, eu te amo, eu vou te ajudar, sozinho você... Aí quando a gente começa a entender que sozinho a gente não consegue, a gente fala, Senhor, então me ajude. Comece a me ajudar, Senhor. Eu preciso de uma mudança. Mas hoje eu entendo que eu sozinho eu não consigo. E eu vou deixar, porque a gente pede, mas a gente também tem que se
permitir com que Ele nos ajude. Porque pedir ajuda dele é uma coisa, mas querer que Ele nos ajude é, na maioria das vezes, como eu preguei na sexta-feira, é a gente sair de cena de nós mesmos. É nós entendermos, nós somos humanos, nós somos falhos. E se esse Senhor não estiver fazendo parte da nossa vida, nós vamos continuar errando. Nós vamos continuar indo por caminhos que parecem bons, mas que o fim é a morte. Noé, ele ouviu uma voz e ele obedeceu. Irmãos, obedecer a Deus é difícil. Não é impossível. Porque quando Ele te dá uma ordem de algo que é uma coisa normal, uma normalidade daquilo que é natural, é fácil. Mas e quando é uma ordem como essa, naquele tempo, construir uma arca daquele tamanho, naquela proporção, e dizendo que viria um dilúvio? Só doido. Só doido para acreditar. Mas graças a Deus nós somos vistos como doido mesmo, porque é aquele que reconhece a voz obedece. Sem se preocupar se vai ter, vai estar sendo chamado de louco. Porque vai ter momentos, vai ter situações que Deus vai nos dar ordem de algumas coisas que muitos não vão entender. Você está doida? Deus falou para você fazer assim? Deus mandou você? Não, Ele falou. Porque quando Ele fala, Ele garante. Mas o difícil, às vezes, é a gente fazer o povo que está à nossa volta entender. O difícil é, muitas das vezes, a nossa família entender. Porque aí já começa a falar, está religioso demais. Ah, só quer ficar na casa do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer que cada um sabe da sua necessidade. Quem tem necessidade de estar na casa do Pai, vai estar na casa do Pai. Porque tem necessidade. Porque a nossa alma, o nosso espírito grita dessa presença, dessa voz, desse carinho, desse contato, dessa presença na vida da gente. Para que a gente consiga continuar caminhando nessa terra que jaz no maligno, vendo tantas injustiças, vendo tantas coisas acontecendo, mas crendo que a igreja continua funcionando, que a igreja continua operando, que continua acontecendo, porque a gente vai ouvindo nessas redes seculares, a gente escuta mais é o quê? Destruição. E a sensação muitas das vezes é que parece que não está acontecendo nada. Mas na casa do Pai tem acontecido milagre, restituição, salvação, mudança, transformação. Mas você não vê. Para você ver, você tem que ir numa outra rede para você poder ouvir. E se alimentar daquilo que é bom, porque muitas das vezes só alimenta aquilo que é lixo. Porque tem pessoas que não têm mais o emocional para estar ouvindo tanta desgraça, então para que vai ver? Mas quer ficar ali ouvindo aquilo tudo, se alimentando daquilo que vai depois trazer o quê? Um transtorno de ansiedade, uma depressão, síndrome do pânico. Para que vai ficar se alimentando disso, se está vendo que aquilo não está lhe fazendo bem? Tem tantas coisas boas, tem a palavra, que é maravilhosa, que nos alimenta, que tem resposta para tudo. E muitas das vezes nós temos a dificuldade de abrirmos a palavra. Deus se lembrou de Noé, porque foi Deus que colocou ele dentro da arca. Você acha que Deus não tem se lembrado de você? Você acha que Deus não vai lembrar daquilo que Ele lhe prometeu? Aquilo que Ele já falou? Aquilo que Ele tem afirmado, reafirmado? Ele é fiel, Ele é poderoso. Eu digo que Ele tem se lembrado de cada um de nós quando a gente dorme e consegue levantar. E a gente consegue respirar. Ele tem se lembrado a cada dia, mas tem promessas, tem algo que foi particular, tem algo que ainda mexe contigo, que o Senhor já falou, eu vou fazer, mas a gente entende que foi no tempo de Deus. Foram aproximadamente quase um ano daquela família com aqueles animais dentro daquela arca. Deus não deixou faltar nada. Tinha trabalho ali naquele lugar, mas eles não podiam sair daquela arca. Eles só puderam sair quando Deus deu a ordem que era tempo deles saírem daquela arca.
quando Deus já tinha preparado, quando já tinha secado a terra, para que aquela família pudesse sair dali para começar um novo tempo. Você entende o quanto Deus tem lembrado de você? Você entende o quanto Deus tem se preocupado com cada um de nós, tentando nos atrair de todas as maneiras e de todas as formas? Você entende que hoje essa arca é o Senhor Jesus, que você tem que crer que eu e a minha casa estamos abrigados. Ainda que meu filho não esteja aqui, ainda que meu esposo não esteja aqui, ainda que meus irmãos não estejam aqui, mas eu tenho certeza que esse abrigo não serve só para a minha vida, serve para toda a minha família, serve para toda a minha casa. E eu tenho visto, ainda que eles não estejam, ainda que eles não creiam, eu continuo vendo esse abrigo sobre a vida deles, porque teve alguém que ouviu uma ordem de Deus e tem obedecido. Então, se você tem estado, porque você tem ouvido essa ordem, aquieta o teu coração. Deus vai estar cuidando de você e dos teus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é soberano. E nessa manhã, o Senhor está falando para mim e para cada um de vocês: as promessas que eu fiz, elas continuam de pé. As promessas, elas continuam de pé. Tem promessas que nós vamos estar dando, porque enquanto também a gente não vai chegando no propósito daquilo que Deus tem para cada um de nós, a gente vai estar dando com que ela se cumpra. Mas ela se cumpre. Demora um pouquinho mais, mas ela se cumpre, porque Deus é fiel à palavra dele. E eu quero crer que Deus quer cumprir essas promessas na vida da gente, mas também não quer que ela se cumpra e que a gente depois desperdice, jogue fora de novo. Porque se a gente não estiver preparado para viver as promessas, a gente bota tudo a perder de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos prepare, que Deus nos capacite, para quando o Senhor lembrar, para as promessas começarem a se cumprir, nós possamos estar com os nossos pezinhos no chão, sempre na dependência desse Senhor, sempre confiando nesse Senhor, querendo continuar obedecendo, porque na maioria das vezes vem uma promessa, é se cumprida, se realiza, e depois a gente esquece quem fez a promessa, quem deu, quem foi que fez, quem foi que foi fiel, quem foi que disse, e a gente bota tudo a perder. Que nessa manhã, eu não sei se você está vivendo dilúvio, eu não sei se você está dentro da arca, eu não sei se você tem certeza que a tua família está dentro da arca. Se ela não tiver, que nessa manhã você tenha certeza: não, meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, está todo mundo ali dentro. Vai todo mundo trabalhar ali. Vai todo mundo ser guardado ali. Porque isso faz com que a gente aquiete o nosso coração. Isso faz com que a gente tenha certeza que Deus não perdeu o controle. Ainda que possa estar vivendo uma vida errônea, mas a gente crê que está aos cuidados de Deus. E a gente crê que vai chegar uma hora que Deus vai lá onde estiver, vai tirar da onde esteja e vai trazer para a sua presença, para que o nome dele seja glorificado. Deus lembrou-se de Noé. Deus vai lembrar da promessa que Ele te fez. Não desanima não. Eu fico imaginando Noé naquela construção. E o tempo passando, porque, irmão, 100 anos é ano pra caramba, né? Porque às vezes 5 a gente esperando, a gente já reclama, a gente já duvida, a gente já acha que Deus não vai fazer, a gente já acha que Deus está mentindo, que promessa é essa, que está demorando, o tempo está passando, estou ficando velha, mas Ele é o dono do tempo. Amém. Ele é o tempo, Ele é o dono do tempo. Mas a gente fica sendo sugestionado a tantas coisas. Mas aí a gente lembra de Sara. Tem tantas promessas na Bíblia que Ele nos fez e que a gente vê que se cumpriu através dos servos dele, dos filhos dele. O Senhor, Ele é fiel, irmãos. E que nessa manhã entenda que a arca hoje é Jesus Cristo. Se abriga nele, esteja nele. A arca é esse Senhor hoje que tem cuidado de cada um de nós. Você está seguro.
Você está segura, tua casa está segura, tua família está segura, porque nós estamos nesse abrigo. Tem esse Senhor, tem essa presença do Espírito Santo de Deus, tem um Deus no controle da nossa vida, tem um Deus que vai chegar o tempo certo de começar a se cumprir as promessas que Ele nos fez. Eu costumo dizer que a única coisa que a gente precisa desejar é querer viver as promessas que Deus nos fez. E para vivermos promessas que Deus nos fez, nós precisamos continuar nessa busca e nessa caminhada. Porque quando você vem, quando você entende que tem um lugar preparado para você louvar, para você adorar, para você ouvir a voz de Deus, você está numa construção. Você está se preparando para dias maus. Você está se preparando para aquela notícia que de repente vai se apresentar. Abala, mexe, entristece, tudo isso porque somos humanos. Mas aí de imediato também tem aquele momento que vem o refrigério, vem aquela calmaria, porque você começa a ouvir o Senhor falar: ainda não é o fim. Eu ainda não dei a última palavra. Pode todo mundo achar que é o fim, mas ainda não é o fim, porque eu ainda não dei a última palavra a respeito dessa situação. A gente escuta o Senhor falar: você não está sozinho, não temas. Irmãos, isso faz toda a diferença para a vida da gente, termos essa voz, termos essa presença, termos esse Senhor. Aguenta mais um pouquinho, vai passar. Vai passar, é uma fase, é um momento, mas vai passar. Aguenta mais um pouquinho, tu não tá, eu tô de mão dada contigo, eu vou te sustentar, eu vou te segurar, tu não vai perecer, tu não vai desistir, vai dar certo. E tem dado certo. Então que nessa manhã, que esse Santo Espírito não saia dessa arca não. Porque quando chegar o momento, Ele vai te chamar pelo nome e vai falar: sai da arca, o dilúvio passou, a terra está seca, agora é um novo tempo. Viva o novo tempo de Deus, mas não se precipite. Eu fico imaginando aqueles compartimentos, aquela janela, só que teve um momento que nem abrir a janela, eles podiam. Eles precisaram confiar. Porque imagine a intensidade, aquele vento, aquela água cera toda, aquela arca balançando. Eu acredito, às vezes a gente vê navio quando o mar está bravo. A gente vê como que eles se comportam. Imagine você dentro de um lugar desse vivendo aquilo tudo. Mas eu acho que o mais lindo ali não é vivendo aquilo tudo com a sua família, mas entendendo quem me colocou dentro da arca é fiel para me garantir. Tá na arca, fica aí. Ai, mas tem hora que a gente quer sair, mas não é momento de sair. Eu preguei sexta-feira de Elias. Elias sai para fora da caverna. Aí vem terremoto, aí vem fogo, vem tudo que a gente possa imaginar. E Elias entendeu que não era tempo dele sair. Quando chegar o momento certo de você sair, você vai sair com a tua família em segurança, para viver um novo tempo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, para que você entenda. Ele me colocou na arca, mas Ele também me tirou, e Ele me tirou em segurança, Ele me tirou em alegria, Ele me tirou de uma maneira que hoje, porque aquilo que eu falo, as situações que a gente vai vivendo, as experiências que a gente vai vivendo, vai fazendo com que a gente, eu não posso duvidar desse Senhor mais, irmãos, com tudo que eu já vivi. Eu tenho que continuar crendo que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele faz e que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos, como a palavra de Deus diz. Não tem como vivermos experiências que já vivemos com esse Senhor e continuarmos duvidando do poder dEle. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Quando é Ele que falou, Ele cumpre. Agora, se não foi Ele, não vai acontecer. Mas se foi Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à palavra dEle. Então que nessa manhã Ele vai lembrar que Ele não é doido. Ele não tem variações de pensamentos. Eu sempre falo, eu fico imaginando um dia que Deus estiver aborrecido com a terra. A gente perece, todo mundo. Todo mundo vai perecer. Se Ele tivesse variações igual a gente tem. Tem dia que a gente não quer nem ouvir a nossa voz. Tem dia que a gente não está bem com a gente mesmo. Quem é que não está assim? Tem dia que a gente não suporta nem ouvir a nossa própria voz. Aleluia. Imagine se Deus tivesse essas variações de humor. A gente estava ferrado, mas graças a Deus
Deus que Ele é santo, 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 e tem cuidado de nós. E sabe que a gente sabe que como filho a gente às vezes é chato pra caramba. Sabe como muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Porque se chove, tá chovendo, se tá frio, se tá quente, a gente tá sempre murmurando. Ai, irmãos, a gente precisa começar a ter um coração de gratidão. Glória a Deus. De gratidão, irmãos. É reconhecer se ainda estamos aqui nessa terra porque é um propósito de Deus. Então vive com qualidade de vida. Viva nesse Senhor. Viva dentro dessa arca, nessa presença do Senhor, que é diferente. Que aí você vai começar a olhar e você vai começar a ser grato, porque você vai reconhecer. Tem tanta gente presa querendo sair. Tem tanta gente no leito querendo estar num culto desse, nessa manhã. Tem tanta gente querendo passear na orla de Copacabana, de Ipanema. Tem tantas pessoas querendo tantas coisas e não pode. E o Senhor tem nos dado toda a liberdade de irmos e virmos e de fazermos e de nos alegrarmos e de sermos gratos e falar, Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha família. Porque quantas pessoas não estão querendo família, buscando família, querendo uma restauração da família. Obrigado porque tem um filho. Ah, mas está me dando problema. Por enquanto Deus permite, vai chegar uma hora que Deus vai libertar, vai transformar, vai curar. E assim eu creio. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. O Senhor vai lembrar da promessa que Ele te fez. Você pode esquecer, mas Ele não esquece não. Ele é fiel. E aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus tem bênção para nossas vidas. Deus tem nos chamado pelo nome. Deus tem nos trago para a presença dEle, para louvarmos e adorarmos. Independente das circunstâncias, independente da situação. Foi feita uma promessa, a arca nos foi apresentada através de Jesus Cristo, para você se sentir seguro, para você não se sentir ameaçado, para você não achar que ainda que esteja balançando, ainda que pareça que vai cair, tem uma mão poderosa sustentando, tem uma rocha inabalável que é Jesus Cristo, que tem nos sustentado, que tem sustentado a nossa casa, porque Ele é fiel. E nessa manhã Ele está falando, eu lembrarei cumprindo as promessas que eu fiz para cada um. E eu tomo posse dessa palavra, porque eu creio nessa fidelidade. Eu não vivo mais por vista há muitos anos, irmãos. Eu vivo por fé. Eu não vivo por vista já há muitos anos, eu vivo por fé. Eu vivo por aquilo que Ele tem falado através da palavra dEle. Eu vivo através dessa palavra, daquilo que Ele tem liberado, daquilo que Ele tem nos ensinado, daquilo que Ele tem falado no coletivo e no individual com cada um de nós. Não é por vista, porque se fosse por vista, nós nem estaríamos aqui nessa manhã. É por fé. Porque hoje eu sei que tem um Deus que é fiel e que não tem variação de humor, que não tem necessidade de brincar com nossos sentimentos, nem com as nossas emoções. Eu sei que tem um Deus que é fiel, que nos ama, que quer nos ajudar a vencermos as nossas guerras espirituais, emocionais, sentimentais, financeiras. Eu conheço um Deus que tem prazer de trazer alegria para o nosso coração. Eu conheço um Deus que Ele diz na palavra que Ele é um Deus de vida. Ele não é um Deus de morte. Ele é um Deus de vida e vida em abundância. E é essa vida que Ele tem nos apresentado dentro da arca, fora da arca, fases boas, fases ruins, mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Um Deus que nos ampara, um Deus que nos acolhe, um Deus que derrama uma unção de refrigério, de renovo, de fortalecimento. Um Deus que vai sempre nos encorajar. Um Deus que vai sempre dizer para cada um de nós: não desista. Não desista dele, não desista da tua família, não desista da tua casa, não desista de ser feliz, não desista de ser curado, de ser liberto, de ser não desista. O nosso Deus, Ele não é um Deus covarde. Ele é um Deus que vai nos ensinando. Ele vai nos formando.
que Ele está segurando na nossa mão. Interessante que tem momentos que a gente sente, irmãos, que a gente está dentro de uma tempestade e você está intacta ali dentro daquela tempestade e você não se move ali daquele lugar até com que aquela tempestade vá embora, porque a Bíblia está falando que vem um vento e é quieto. Irmãos, que nessa manhã que esse vento do Espírito Santo de Deus passe sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração e venha aquietar você, sabe, organizar as suas emoções para que você venha se aquietar, para que você venha parar, para poder ouvir essa voz do Senhor, essa voz mansa, essa voz que vai aquietando as nossas emoções, essa voz que vai trazendo uma segurança, irmão, uma segurança que você vai começar a ter certeza que você não está sozinho, que você vai começar a ter certeza o quanto nós somos preciosos para Ele, o quanto Ele tem o melhor para cada um de nós, que esse vento do Espírito Santo de Deus possa soprar de uma maneira sobrenatural. E se você chegou aqui aflito, se você chegou aqui inquieto, se você chegou aqui querendo resolver algumas situações do teu jeito, que você venha se aquietar e falar assim: hoje eu vou parar, eu vou depender do Senhor, eu não vou mais para caminhos que têm se apresentado que só parece que é bom, mas eu sei qual é o final dessa história. Eu vou me aquietar e vou deixar o Senhor me conduzir. Eu vou me aquietar e vou esperar o Senhor abrir o caminho para me passar. Se eu tiver que passar por cima do mar, o Senhor vai passar comigo. Se eu tiver que andar sobre as águas, o Senhor estará comigo. Mas eu não vou fazer mais nada de mim mesmo, não. Porque de mim mesmo tem dado errado. De mim mesmo tem trago dores e sofrimentos. Não, eu não quero mais isso. Ai, irmãos, e a gente só precisa entender. A gente só precisa compreender que o Senhor sofre quando a gente sofre. O Senhor chora quando a gente chora. O Senhor se alegra quando você está alegre. Mas quando você está sofrendo, ainda que Ele saiba que foi a gente que escolheu aquele caminho, você acha que Ele se alegra, que Ele solta fogos? Não, Ele também sofre. Porque Ele diz na palavra que nós somos imagem e semelhança dEle. Então Ele sofre por nós, Ele chora por nós. E Ele já não quer mais que a gente viva dessa maneira. Ele quer sim. O interessante é que a gente escuta as pessoas falar: mas que Deus é esse que exterminou uma humanidade, irmãos? Um Deus justo, um Deus que deu tempo, 100 anos de construção daquela arca. O Senhor tem nos dado tempo para uma mudança, para uma transformação. Até quando o Senhor vai continuar nos guardando? Até quando Ele vai continuar nos atraindo? Até quando Ele vai continuar nos dando tempo para reconhecer que Ele é o nosso Senhor, para reconhecermos o quanto Ele nos ama? Que nessa manhã sinta esse amor, que nessa manhã permaneça nesse refúgio. É o melhor refúgio. A Bíblia diz: muitos confiam em carro, outros em cavalos. Aonde tem sido a sua segurança? Porque quando a sua segurança for no Senhor, você vai descansar. Você vai entender que Ele vai mandar provisão, que Ele vai mandar um socorro. Você vai entender que Ele vai te socorrer. Ele não vai nos deixar nos perecermos, Ele vai nos socorrer. Pedro, quando estava afundando, pediu socorro e Ele estendeu a mão em Pedro. Foi salvo naquele momento. Momentos nós vamos ter vários momentos que virão medos, vários momentos que vai se apresentar e vai falar: não tem jeito, é o fim, perdeu. E a gente vai falar: Senhor, me socorre, Senhor, nos socorre, Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores, nos ajude a pararmos, meu Deus e meu Pai, para ouvir
ajude, Senhor, a sentirmos esse amor que o Senhor tem por cada um de nós. Nos ajude, meu Deus e meu Pai, a mudarmos essa rota a qual estamos seguindo, que nós sabemos qual é o fim dessa rota. Nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a virarmos essa chave na nossa vida. Nos ajude a dizermos não para tudo aquilo que vai trazer sofrimento. Não, não, não só para mim, mas tem uma família. Nós temos mãe, nós temos pai, nós temos filho, nós temos esposa, esposas, nós temos amigos que se preocupam com a gente. Por que que eu tenho que ir por esse caminho que eu vou trazer dor e sofrimento? Por que que eu vou por esse caminho onde eu vou perecer, onde eu vou chorar, onde eu vou me machucar? Não, chega, chega, chega. A gente hoje só não vive, Senhor, sem a sua presença. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nada se compara com a tua presença, nada se compara com esse amor, nada se compara com a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nada se compara, meu Deus. Para onde nós iremos? Ah, Jesus, que nessa manhã, que esse vento para aquietar os teus filhos que estão aflitos, angustiados, que estão achando que vão conseguir resolver situações que não cabem. Meu Deus, nos ensina, nos capacite, abre o nosso entendimento, renova nossa mente, uma renovação de uma mente que glorifique o teu santo nome, uma mente que entenda, meu Deus e meu Pai, que somos peregrinos, que estamos de passagem, uma mente que entenda que há um lugar de delícia, que há um lugar que o Senhor preparou, que há um lugar que a tua palavra diz que não haverá dor, não haverá choro, não haverá frio, não haverá calor. Meu Deus, e é nesse lugar que nós queremos estar, na tua presença. É para esse lugar que eu creio que todos nós iremos. Não, Senhor, basta cada dia o seu mal, basta viver na inconsequência, basta nessa manhã, Senhor. Coloca um basta em nossas vidas, coloca um basta para que possamos entender que o melhor caminho é o caminho da verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de ti. Que nós possamos, meu Deus e meu Pai, nessa manhã entender que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for através